As profundezas do oceano são alguns dos lugares mais remotos e menos conhecidos do planeta. Então faz sentido que as criaturas que chamam o fundo do mar de lar sejam fascinantes, estranhas e, acima de tudo, assustadoras. O fato de nunca verem a luz do dia significa que evoluíram para parecer muito diferentes de suas contrapartes de águas rasas. Hoje estamos aqui com a parte 2 das mais estranhas e horripilantes criaturas que vivem nas partes mais escuras do oceano. Sério, alguns deles são matéria de pesadelos. Fangtooth. O Fangtooth, cujo nome em português significa dente de dente, recebe o nome de seus longos dentes em forma de agulha, que usa para capturar as presas com grande eficácia. Embora possa parecer ameaçador, é na verdade um peixe bem pequeno, com média de apenas 16 centímetros de comprimento. Ele prefere águas quentes e pode ser encontrado na costa da Austrália e em outras regiões tropicais. Embora passem a maior parte do tempo nas profundezas, os Fangtooths migram em direção à superfície à noite, seguindo sua presa preferida de crustáceos e outros peixes. Os Fangtooths são mais ativos do que muitos outros peixes do fundo do mar e procuram comida, em vez de serem meramente predadores de emboscada. Simplesmente sentam e esperam. Suas bocas enormes e dentes muito longos garantem que sejam capazes de atacar as presas que encontram no mar profundo, muito grande e pobre em comida. Lula gigante. É a enormidade dessa criatura que a torna tão assustadora. A maior lula gigante já descoberta tinha 14 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Dado o tamanho dessa criatura estranha, você pensaria que nós o encontraríamos o tempo todo. Mas, na realidade, a lula gigante é um animal altamente misterioso. A maioria dos espécimes que os cientistas são capazes de estudar chega ao mar e é encontrada por pescadores. Apesar de seu tamanho, os animais são caçadores ágeis e eficazes e são capazes de capturar presas a uma distância de 10 metros, disparando seus 2 tentáculos de alimentação, que são forrados com centenas de ventosas. A propósito, seus olhos são do tamanho de pratos de jantar. Quimera. Quimeras são peixes remotamente aparentados com tubarões. Eles podem ser encontrados em águas frias e temperadas em todo o mundo. Uma de suas características definidoras é o fato de seu esqueleto ser feito de cartilagem em vez de osso. Dado que habitam principalmente nas profundezas, os cientistas têm dificuldade em isolar sua dieta, mas sabe-se que são carnívoros e comem principalmente minhocas, caranguejos, estrelas do mar e mariscos. Esta criatura foi encontrada a 1.280 metros de profundidade no oceano. Os pontos em seu rosto são órgãos sensoriais que detectam campos elétricos na água, ajudando as quimeras a encontrar a sua presa. Por viver em águas profundas, longe de nossas costas, a quimera está acostumada a espreitar no escuro. Viperfish. Viperfish ou peixe-víbora estão entre os predadores mais temíveis das profundezas, e por um bom motivo. Quando ficam com fome, nadam em alta velocidade na direção de suas presas e as empalam com seus dentes longos e afiados. Concedido, eles são bastante pequenos e crescem apenas cerca de 30 centímetros de tamanho. Mas se você fosse um morador inocente das profundezas do mar, ficaria com medo de encontrar uma dessas pequenas criaturas mortais. Este peixe pode ser facilmente reconhecido por sua boca grande e dentes afiados em formas de presas.
Na verdade, essas presas são tão grandes que não cabem na boca. Em vez disso, eles se curvam muito perto dos olhos do peixe. Esta criatura de aparência assustadora tem uma longa espinha dorsal que é pontuada por um fotóforo, um órgão produtor de luz. O peixe-víbora usa seu órgão leve para atrair suas presas por meio de um processo conhecido como bioluminescência. Atola Jellyfish. Também conhecida como geleia alarme ou medusa coronati, a água-viva atola vive na zona batipelágica do oceano, entre profundidades de 1.000 a 4.000 metros. Essa região é conhecida como Zona da Meia-Noite, porque nenhuma luz solar penetra nessas profundezas. Seus corpos têm a mesma forma de um sino, de cor vermelha escura, que os ajuda a se misturar na escuridão do oceano. Porém, quando são ameaçados, eles emitem um fluido de bioluminescência que dá a impressão de uma luz azul em cima de um carro de polícia. Esta estratégia de defesa atrai outros predadores perigosos e maiores, que lutam contra o atacante da água-viva e salvam sua vida. Devido a isso, também são conhecidas como medusas de alarme. Elas têm 20 tentáculos longos e um tentáculo mais longo, conhecido como tentáculo hipertrofiado, que os ajuda a capturar suas presas. Eles desenvolveram essas adaptações pois vivem em um ambiente tão hostil. A dieta da água-viva atola consiste em pequenos crustáceos e outras substâncias nutritivas. Squidworm. Os pesquisadores do Centro de Zooplâncton Marinho descobriram o verme lula em 2007, durante um cruzeiro em um veículo operado remotamente debaixo d'água. O nome dessa criatura de aparência estranha se deve aos 10 apêndices que se projetam de sua cabeça, que parecem tentáculos. O animal usa-os para coletar detritos que caem das águas abertas acima, conhecidos como neve marinha. Bobbit Worm. Não há múmias ou zumbis enterrados no fundo do mar. Em vez disso, o oceano tem seu próprio terror vindo de baixo, o verme Bobbit. Com alguns centímetros de largura e até 3 metros de comprimento, o verme Bobbit fica escondido sobre as areias tropicais com apenas suas 5 antenas aparecendo, esperando. Quando detecta uma presa acima, ele se move com velocidade e força para agarrá-la, às vezes partindo sua presa ao meio com seus dentes afiados. Ele também os injeta com uma toxina para ajudar a quebrar a comida e torná-la mais fácil de digerir. Deepsea Hatcherfish. Divididos em 40 espécies conhecidas, seus tamanhos variam de 2,8 cm a 12 cm de comprimento, e como muitas das criaturas misteriosas do fundo do mar, eles carregam uma variedade de apelidos evocativos. Eles também carregam consigo uma estratégia engenhosa para evitar a detecção por predadores. Um show de luzes personalizados que os mantém escondidos à vista de todos, em qualquer profundidade que escolham vagar. Mesmo na escuridão do mar profundo, a silhueta mais tenue poderia revelar a localização de um pequeno peixe para um peixe maior espreitando nas proximidades. Assim, junto com sua forma esguia e escamas reflexivas, os peixes machados marinhos, como também são conhecidos, se equiparam com uma fileira de órgãos emissores de luz, chamados fotóforos, para esconder suas sombras. Localizados na barriga, esses pequenos órgãos permitem que o peixe machado lance um brilho de sua parte inferior, que combina perfeitamente com a cor e intensidade da luz ao seu redor, tornando-os invisíveis para qualquer olho faminto abaixo.
Bom pessoal, o vídeo fica por aqui. O que acharam de tudo isso? E se você gostou, deixa seu like aí por favor. Afinal não custa nada, não é mesmo? O vídeo acaba aqui. E até mais.